From the Conference Center at Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a 180ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Membros e líderes da Igreja vieram de todas as partes do mundo para receber conselho e instruções dos líderes gerais da Igreja. Esta transmissão é gerada como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à primeira sessão da 180ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Damos as boas-vindas aos membros e amigos que participam aqui no Centro de Conferência e em todo o mundo, onde quer que estejam. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse essa sessão. Reconhecemos as autoridades gerais e as presidências gerais das auxiliares presentes nesta conferência. Agradecemos aos diversos canais de televisão e emissoras de rádio, sistemas de satélite de transmissão a cabo, por oferecerem suas instalações como serviço público para levar esta conferência a uma vasta audiência em inúmeras regiões do mundo. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro Tabernáculo, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Clay Christensen e Andrew Unsworth ao órgão. O coro abriu essa sessão cantando Jeová, sê nosso guia, e nos brindará agora com Let Zion in her beauty rise, que Sião se erga em beleza. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder Otaviano Tenório, dos 70. Majestic and divine.
Our Father in heaven, Nosso Pai que estás nos céus, somos muito gratos por teu Filho Jesus Cristo. Somos muito gratos pelas bênçãos recebidas de Ti. Somos gratos por Tua Igreja e pelos profetas vivos que temos em nossos dias. Ao iniciarmos a primeira sessão desta conferência, pedimos-te que fale às nossas mentes e corações por meio do Espírito Santo, que os mensageiros sejam e nos ajudem a ponderar naqueles conselhos que recebermos esta manhã para o nosso bem-estar espiritual eterno. E que o presidente Monson, nosso profeta, seja abençoado com saúde, força e inspiração, para que possamos receber a tua santa palavra por meio dele e obedecê-las. Pedimos estas coisas no nome abençoado de teu Filho, nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Amém. We shall now be pleased Teremos agora o prazer de ouvir nosso amado profeta, presidente Thomas S. Monson. Depois de seu discurso, o coro cantará "Graças damos, ó Deus, por um profeta". Após o hino, o elder Jeffrey R. Holland, do coro dos 12 Apóstolos, falará a nós. E em seguida, ouviremos a irmã Rosemary Wixon, presidente-geral da primária. Logo após, ouviremos o elder Cláudio R. M. Costa, da presidência dos 70, que gravou seu discurso em português previamente. My beloved brothers and sisters, Meus amados irmãos e irmãs, queremos dar-lhes as boas-vindas à Conferência Geral, que está sendo vista e ouvida por diversos meios de comunicação no mundo inteiro. Expressamos nossa gratidão a todos os que estão envolvidos na complicada logística deste grande empreendimento. Desde abril, quando nos reunimos pela última vez, o trabalho da igreja progrediu sem impedimentos. Tive o privilégio de dedicar 4 novos templos. Acompanhado de meus conselheiros e outras autoridades gerais, viajei para Gila Valley, no Arizona, para Vancouver, na Colômbia Britânica, para Cebu City, nas Filipinas, e para Kiev, na Ucrânia. Os templos construídos em cada um desses lugares são magnificamente belos. Cada um deles é uma bênção na vida de nossos membros e uma influência positiva para os que não são de nossa religião. Na véspera de cada dedicação de templo, tivemos o privilégio de assistir a uma comemoração cultural da qual participaram nossos jovens e alguns não tão jovens assim. Esses eventos foram geralmente realizados em grandes estádios, embora em Kiev tenhamos nos reunido em um belo palácio. A dança, o canto, os números musicais e as apresentações foram excelentes. Expresso meu elogio e amor a todos os que estiveram envolvidos. Cada dedicação de templo foi um banquete espiritual. Sentimos o Espírito do Senhor em todas elas. No mês que vem, rededicaremos o templo de Lai, no Havaí, um de nossos templos mais antigos que passou por grandes reformas com duração de muitos meses. Aguardamos ansiosamente essa ocasião sagrada. Continuamos a construir templos. Nesta manhã, tenho o prazer de anunciar 5 outros templos, cujos terrenos estão sendo adquiridos e que, nos meses e anos vindouros, serão construídos nos seguintes lugares: Lisboa, Portugal; Indianápolis, Indiana; Urdaneta, Filipinas; Hartford, Connecticut; e Tijuana, México. As ordenanças realizadas em nossos templos são fundamentais
para a salvação e para a salvação de nossos entes queridos falecidos. Continuemos fielmente a frequentar os templos que estão sendo construídos cada vez mais perto de nossos membros. Agora, antes de ouvirmos nossos oradores desta manhã, gostaria de mencionar um assunto que está sempre em meu coração e que merece toda a nossa atenção. Refiro-me ao trabalho missionário. Em primeiro lugar, aos rapazes do sacerdócio arônico e a vocês, rapazes, que estão se tornando élderes. Repito, o que os profetas há muito têm ensinado. Todo rapaz digno e capaz deve preparar-se para servir em uma missão. O serviço missionário é um dever do sacerdócio, uma obrigação que o Senhor espera de nós que tanto recebemos dele. Rapazes, eu os admoesto a prepararem-se para servir como missionários. Mantenham-se limpos, puros e dignos de representar o Senhor. Mantenham sua saúde e suas forças. Estudem as Escrituras. Onde isso for possível, participem do seminário ou do instituto. Procurem conhecer bem o manual missionário, pregar meu evangelho. Uma palavra para vocês, moças. Embora não tenham a mesma responsabilidade de servir como missionárias de tempo integral, como os rapazes do sacerdócio têm, vocês também fazem uma valiosa contribuição como missionárias e ficamos felizes quando decidem servir. E agora, para vocês, irmãs e irmãos mais idosos, precisamos de muitos mais casais idosos. Nós agradecemos a todos por sua fé, devoção ao Evangelho de Jesus Cristo. Vocês servem de boa vontade e o fazem muito bem, realizando muitas coisas boas. Aos que ainda não estão na idade de servir como casal missionário, peço que se preparem agora para o dia em que você e seu cônjuge poderão fazê-lo. Se as circunstâncias permitirem, quando estiverem prontos para se aposentar. E se sua saúde permitir, apresentem-se como voluntários para deixar o lar e servir como missionários de tempo integral. Há poucas ocasiões em sua vida em que vocês desfrutarão o doce espírito e a satisfação de servirem juntos em tempo integral na obra do Mestre. Meus irmãos e irmãs, que estejamos em sintonia com o Espírito do Senhor ao ouvir as palavras de seus servos nos próximos 2 dias. Que essa seja a bênção concedida a cada um de nós, é minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém.
President Monson, the entire worldwide Presidente membership Monson, todos os membros desta igreja unem-se neste lindo hino por esse maravilhoso coro e agradecemos pelo profeta. Obrigado, Presidente Monson, por essa mensagem de boas-vindas a mais uma conferência geral. Nós o amamos, admiramos e apoiamos. De fato, na sessão desta tarde, teremos uma oportunidade mais formal de erguer a mão em voto de apoio, não apenas para o presidente Monson, mas também para todos os outros líderes da igreja. Como meu nome está incluído na lista, tomo a liberdade de falar em nome de todos e agradecer a vocês por seu voto de apoio. Nenhum de nós poderia servir sem suas orações e seu apoio. Sua lealdade e seu amor significam mais para nós do que podemos expressar. Nesse espírito, minha mensagem de hoje é de que nós apoiamos vocês, de que também oramos sinceramente por vocês e de que também os amamos. Sabemos que há chaves, convênios e responsabilidades especiais concedidas aos líderes presidentes da igreja, mas também sabemos que a igreja extrai sua força incomparável, sua vitalidade realmente única, da fé e da devoção de todo membro desta igreja, seja você quem for. Seja qual for o país em que você more, por mais jovem e incapaz que se sinta, ou por mais idoso ou limitado que você se considere, testifico que você é amado individualmente por Deus. Você é essencial para o significado de sua obra e é amado pelos líderes presidentes de sua igreja que oram por você. O valor pessoal, o sagrado esplendor de cada um de vocês é o verdadeiro motivo de haver um plano para a salvação e exaltação. Ao contrário do que se diz hoje, tudo tem a ver com vocês. Não se vire nem olhe para a pessoa ao lado. Estou falando com você. Tive dificuldade para encontrar um meio adequado de dizer-lhe o quanto Deus ama você e quão gratos nós aqui neste púlpito somos por você. Procuro ser porta-voz dos próprios anjos dos céus para agradecer-lhe por todas as coisas boas que você fez, por todas as palavras bondosas que já disse, por todo o sacrifício que já fez ao levar a alguém, seja quem for, a beleza e as bênçãos do Evangelho de Jesus Cristo. Sinto-me grato pelas líderes das moças que vão aos acampamentos com elas e sem shampoo, chuveiro ou maquiagem. Transformam esfumaçadas reuniões de testemunho ao redor da fogueira em algumas das mais marcantes experiências espirituais que aquelas moças ou aquelas líderes terão na vida. Sinto-me grato por todas as mulheres da igreja que em minha vida foram tão fortes quanto o Monte Sinai e tão compassivas quanto o Monte das Bem-aventuranças. Sorrimos às vezes com as histórias das nossas irmãs, vocês sabem, gelatina verde, colchas de retalhos e lanchinhos em reuniões. Mas meus familiares foram os agradecidos beneficiários de cada uma dessas coisas em diversas ocasiões, e em uma delas a colcha e o lanche vieram no mesmo dia. Era apenas uma colcha bem pequena, minúscula mesmo, para proporcionar ao corpinho do meu irmão bebê uma jornada de volta ao lar celestial que fosse tão cálida e confortável quanto nossas irmãs da Sociedade de Socorro queriam que fosse. O lanche providenciado para nossa família depois do funeral, oferecido de boa vontade, sem que tivéssemos pedido, foi recebido com muita gratidão. Sorriam, se quiserem, por causa de nossas tradições, mas de alguma forma são as mulheres menos aclamadas da igreja que estão sempre presentes quando há mãos que pendem e joelhos enfraquecidos. Elas parecem compreender instintivamente a divindade desta declaração de Cristo. Quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
E os irmãos do sacerdócio não ficam atrás. Lembro-me, por exemplo, dos líderes de nossos rapazes que, dependendo do clima e do continente, fazem caminhadas extenuantes de mais de 80 quilômetros ou abrem cavernas no gelo e realmente tentam dormir dentro delas, nas mais longas noites da existência humana. Sinto-me grato pela lembrança dos membros de meu grupo de sumos sacerdotes que há alguns anos se revezaram por semanas, dormindo em uma pequena poltrona no quarto de um membro agonizante do quórum, para que sua idosa e igualmente frágil esposa conseguisse dormir um pouco nas semanas finais de vida de seu querido marido. Sinto-me grato pelo exército de professores, líderes, consultores e secretários da igreja, sem mencionar as pessoas que estão sempre montando mesas e guardando cadeiras. Sinto-me grato pelos patriarcas ordenados, músicos, consultores de história da família e casais com osteoporose que caminham com dificuldade às 5 da manhã até o templo, carregando pequenas malas que agora são quase maiores que eles próprios. Sinto-me grato pelos pais abnegados que, talvez por toda a vida, cuidam de um filho deficiente. Às vezes, com mais de uma deficiência, e às vezes, com mais de um filho. Sinto-me grato pelos filhos que retribuem mais tarde o carinho que receberam, cuidando de pais enfermos ou idosos. E pela quase perfeita irmã idosa que, como se pedisse perdão, me sussurrou recentemente: nunca fui líder ou qualquer coisa parecida na igreja, só fui uma adjutora. Eu digo, querida irmã, graças aos céus, por você e por todas as adjutoras no reino. Alguns de nós que somos líderes esperamos um dia ter diante de Deus a mesma condição que vocês já alcançaram. Muito frequentemente deixei de expressar gratidão pela fé e bondade dessas pessoas em minha vida. O presidente James E. Faust subiu a este púlpito há 13 anos e disse: lembro de quando eu era garotinho e minha avó preparava refeições deliciosas no calor do fogão a lenha. Quando a caixa de lenha ao lado do fogão esvaziava, minha avó, sem fazer alarde, saía para enchê-la com lenha de cedro que ficava numa pilha lá fora e depois trazia a pesada caixa de volta para casa. Eu era tão insensível, disse o presidente Faust, que ficava lá sentado e deixava minha querida avó encher aquela caixa. Então, com a voz embargada de emoção, ele disse: sempre me arrependi e me envergonhei de minha omissão. Espero um dia pedir-lhe perdão. Se um homem tão perfeito quanto o presidente Faust pôde reconhecer esse deslize da juventude, não posso deixar de admitir algo semelhante e de prestar um tributo que há muito estou devendo. Quando fui chamado para servir em uma missão, antes da aurora dos tempos, não havia custos missionários equalizados. Cada um tinha que arcar com todas as despesas da missão a qual tinha sido enviado. Algumas missões eram muito caras e aconteceu que a minha foi uma delas. Conforme incentivamos os missionários a fazerem, eu tinha economizado dinheiro e vendido alguns de meus pertences para conseguir o máximo de meu sustento. Achei que tinha dinheiro suficiente, mas não sabia como ficariam as coisas nos meses finais de minha missão. Com essa dúvida em mente, mesmo assim deixei minha família e parti para a melhor experiência pessoal que alguém pode desejar. Adorei minha missão e estou certo de que nenhum rapaz, antes ou depois de mim, tenha gostado tanto da missão. Então, voltei para casa pouco depois de meus pais terem sido chamados para cumprir sua própria missão. O que eu iria fazer, então? Como é que eu poderia pagar uma faculdade? Como eu conseguiria me sustentar? E como conseguiria realizar o grande sonho de meu coração, que era casar-me com a incrivelmente perfeita Patrícia Terry? Não me importo em admitir que me senti desanimado e temeroso. Hesitante, fui até o banco local e perguntei ao gerente, que era amigo da família, quanto havia em minha conta.
Ele pareceu surpreso e disse: Ora, Jeff, está tudo em sua conta. Eles não contaram para você? Seus pais quiseram fazer de tudo, por mínimo que fosse, para ajudá-lo a iniciar sua vida quando voltasse para casa. Eles não sacaram um centavo da conta durante sua missão. Achei que você soubesse. Bem, eu não sabia. O que eu sei é que meu pai, um contador autodidata, que em nossa cidadezinha chamávamos de guarda-livros, tendo pouquíssimos clientes, provavelmente passaria 2 anos sem um terno novo, ou camisa nova, ou par de sapatos novos, para que o filho tivesse tudo isso na missão. Além disso, o que eu não sabia, mas fiquei sabendo então, foi que minha mãe, que nunca tinha trabalhado fora de casa depois de casada, arrumara um emprego numa loja de departamentos local para custear a minha missão. E nada disso me foi informado durante a minha missão. Nem uma palavra sequer foi dita a esse respeito. Quantos pais da igreja fizeram exatamente o mesmo que os meus? Quantas mães, nesta época de dificuldades econômicas, ainda fazem o que minha mãe fez? Meu pai já morreu há 34 anos. Por isso, tal como o presidente Faust, vou ter de esperar para poder agradecer plenamente a ele do outro lado do véu. Mas minha querida mãe, que fará 95 anos na próxima semana, está assistindo feliz esta transmissão em casa hoje. E por isso, não é tarde para agradecer a ela. A vocês, mamãe e papai, e a todas as mães e pais e famílias e pessoas fiéis do mundo inteiro, agradeço por terem se sacrificado tanto por seus filhos, ou pelos filhos dos outros, por terem desejado tanto dar-lhes as vantagens que nunca tiveram, por terem desejado tanto proporcionar-lhes a vida mais feliz que lhes podiam oferecer. Agradeço a todos vocês, maravilhosos membros da igreja, e a multidões de boas pessoas que não são de nossa religião, por provarem a cada dia de sua vida que o puro amor de Cristo nunca falha. Nenhum de vocês é insignificante, em parte porque vocês tornam o Evangelho de Jesus Cristo o que ele é, um lembrete vivo de sua graça e misericórdia, uma manifestação particular, porém vigorosa, em pequenas vilas e grandes cidades, do bem que Cristo fez e da vida que ele deu, trazendo paz e salvação para as pessoas. Honramos mais do que podemos exprimir o fato de participarmos com vocês de uma causa tão sagrada. Como disse Jesus aos nefitas, assim eu lhes digo hoje: por causa de vossa fé, eis que é completa a minha alegria. E depois de haver proferido estas palavras, ele chorou. Irmãos e irmãs, ao ver seu exemplo, asseguro novamente a minha determinação de ser mais fiel, mais bondoso e dedicado, mais caridoso e verdadeiro, como é o nosso Pai Celestial e como muitos de vocês já são. É minha oração, em nome de nosso grande exemplo em todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Observei recentemente o nascimento da pequena Kate Elizabeth. Depois de entrar neste mundo e ser colocada nos braços da mãe, Kate ergueu a mão e segurou o dedo da mãe. Foi como se a pequena Kate dissesse: se eu me agarrar firme, você vai me ajudar a permanecer no caminho de volta ao meu Pai Celestial?
Aos 7 anos de idade, Joseph Smith contraiu febre tifoide e uma infecção atacou-lhe a perna. Dr. Nathan Smith era pioneiro em um procedimento pelo qual a perna infectada poderia ser salva. Sem anestesia, Dr. Smith teria de fazer um corte na perna e remover partes do osso infectado. Joseph recusou a bebida alcoólica que lhe foi oferecida para amenizar a dor e não quis ser amarrado, dizendo: "Quero que meu pai se sente na cama e me segure nos braços, e então farei tudo o que for necessário." Para as crianças do mundo inteiro, dizemos: tome minha mão, segure firme. Juntos nos manteremos no caminho de volta a nosso Pai Celestial. Pais, avós, vizinhos, amigos, líderes da primária, todos nós podemos estender a mão para cada criança. Podemos parar, ajoelhar-nos, fitar os olhos delas e sentir seu desejo inato de seguir o Salvador. Segurem a mão delas, caminhem com elas. Essa é a nossa chance de firmá-las no caminho da fé. Nenhuma criança precisa trilhar o caminho sozinha, desde que falemos abertamente a nossos filhos sobre o plano de salvação. O conhecimento do plano vai ajudá-las a apegar-se à verdade de que são filhos e filhas de Deus e de que Ele tem um plano para elas, de que viveram com Ele na pré-existência, de que clamaram de alegria por poderem vir a esta terra e de que, por meio da ajuda do Salvador, todos podemos voltar à presença de nosso Pai Celestial. Se elas compreenderem o plano e compreenderem quem são, não temerão. Em Alma 24, lemos: Ele ama nossa alma e ama nossos filhos. Portanto, o plano de salvação nos é revelado, assim como as gerações futuras. Começamos a tornar o plano conhecido por nossos filhos quando nós mesmos nos agarramos firmemente à barra de ferro. Se estivermos firmemente agarrados à barra de ferro, podemos tomar-lhes a mão e trilhar juntos o caminho estreito e apertado. Nosso exemplo é magnificado aos olhos deles. Eles seguirão nossos passos quando se sentirem seguros com nossas ações. Não precisamos ser perfeitos, apenas honestos e sinceros. Os filhos precisam sentir que estamos unidos a eles. Quando um pai ou mãe diz, podemos fazer isso, podemos ler as Escrituras diariamente em família, os filhos vão seguir. Os pais de uma família como essa, com 4 filhos pequenos, escreveram: decidimos começar aos poucos porque nossos filhos tinham dificuldade em prestar atenção. Nossa filha mais velha ainda não lia, mas conseguia repetir as palavras. Por isso, começamos a ler o livro de Mórmon, só 3 versículos a cada noite. Meu marido e eu líamos um versículo cada um. E depois Sidney repetia um versículo. Progredimos para 4 e depois 5, quando os meninos começaram a repetir seus próprios versículos. Sim, era cansativo, mas continuamos fazendo isso. Procuramos concentrar-nos na consistência, em lugar de na velocidade. Levamos 3 anos e meio para terminar o livro de Mórmon. Foi um grande sentimento de realização. A mãe prossegue dizendo: a leitura diária das Escrituras é um hábito de família agora. Nossos filhos sentem-se à vontade com a linguagem das Escrituras e meu marido e eu aproveitamos para prestar testemunho das verdades. O mais importante é que sentimos que o Espírito se identificou em nosso lar. Vocês conseguem ver o mesmo que eu no que essa família fez? Quando nossa intenção é a de apegar-nos firmemente à palavra de Deus, nossa leitura das Escrituras pode ser de apenas um versículo por vez. Nunca é tarde demais para iniciar e podemos começar agora. O mundo vai ensinar nossos filhos se não fizermos, e as crianças são capazes de aprender tudo o que o mundo vai ensinar-lhes desde quando são bem jovens. Tudo o que quisermos que eles saibam daqui a 5 anos precisa fazer parte de nossas conversas com eles hoje.
Ensinem seus filhos em todas as ocasiões. Façam que cada dilema, cada consequência, cada provação que enfrentarem seja uma oportunidade de ensinar-lhes como apegar-se à verdade do Evangelho. Shannon, uma jovem mãe, não esperava que ensinaria a seus filhos o poder da oração quando os amontoava em seu furgão para levá-los para casa num trajeto de 40 minutos. Não havia uma tempestade quando saíram da casa da avó, mas ao passarem pelos desfiladeiros, a neve que caía levemente se transformou numa nevasca. O furgão começou a derrapar na pista. A visibilidade logo se tornou próxima de zero. Os 2 filhos mais novos sentiram o estresse da situação e começaram a chorar. Shannon disse aos filhos mais velhos, Hyde e Thomas, de 8 e 6 anos, vocês precisam orar. Precisamos que o Pai Celestial nos ajude a chegar em casa em segurança. Orem para que não fiquemos atolados e que não derrapemos para fora da estrada. Suas mãos tremiam ao segurar no volante, mas ela ouviu o sussurro das orações que eram repetidas no banco de trás. Pai Celestial, por favor, ajuda-nos a voltar para casa em segurança. Por favor, ajuda-nos a não derrapar para fora da estrada. Com o tempo, as orações acalmaram os 2 menores e eles pararam de chorar, assim que perceberam que um bloqueio na estrada os impedia de prosseguir. Cuidadosamente deram meia volta e encontraram um hotel para passar a noite. Assim que chegaram ao hotel, ajoelharam-se e agradeceram ao Pai Celestial por sua segurança. Naquela noite, uma mãe ensinou aos filhos o poder de apegar-se verdadeiramente à oração. Que provações nossos filhos enfrentam? Tal como Joseph Smith, nossos filhos podem adquirir a coragem de fazer tudo o que for necessário. Se tivermos a firme intenção de segurar a mão deles e ensinar-lhes o plano do Pai Celestial por meio da oração e das Escrituras, eles saberão de onde vieram, por que estão aqui e para onde estão indo. Na primavera passada, meu marido e eu fomos assistir a um jogo de futebol de nosso neto de 4 anos. Sentimos a emoção no campo enquanto os jogadores corriam para todo lado atrás da bola de futebol. Quando soou o apito final, os jogadores não sabiam quem haviam perdido ou ganhado. Simplesmente tinham disputado um jogo. Os técnicos dirigiram os jogadores para que apertassem a mão dos jogadores do time adversário. Então, observei algo muito extraordinário. O técnico pediu que formássemos um túnel da vitória. Todos os pais, avós e espectadores presentes ao jogo se levantaram e formaram 2 filas, uma de frente para a outra, e ergueram os braços para formar um arco. As crianças passaram correndo e rindo pelos adultos que os aclamavam, até chegarem ao corredor formado pelos espectadores. Logo, as crianças do time adversário entraram na brincadeira com todos os jogadores, os vencedores e os perdedores, sendo aclamados pelos adultos ao passarem correndo pelo túnel da vitória. Em minha mente vi outra imagem. Tive a sensação de ver as crianças vivendo o plano que o Pai Celestial criou para cada criança individualmente. Elas corriam pelo caminho estreito e apertado para os braços dos espectadores que as amavam, cada uma delas sentindo a alegria de estar no caminho. Jacó disse, quão grande é o plano de nosso Deus. O Salvador nos mostrou a senda que conduz à vida eterna. Testifico que se segurarmos a mão de nossas crianças e seguirmos os passos do Salvador, todos retornaremos a nosso lar celestial e estaremos seguros nos braços de nosso Pai Celestial. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sou converso à igreja. Sou grato por Deus ter respondido à minha oração e ter me dado o conhecimento e um forte testemunho de que Joseph Smith é um profeta de Deus. Antes de tomar a decisão de ser batizado na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, estudei cuidadosamente trechos da história de Joseph Smith. Orei depois de ler cuidadosamente cada parágrafo. Se quiserem fazer o mesmo,
Isso levará umas 14 horas. Depois de ler, ponderar e orar, o Senhor deu-me a certeza de que Joseph Smith é seu profeta. Testifico-lhes que Joseph Smith é um profeta. E por ter recebido essa resposta do Senhor, sei que todos os sucessores de Joseph são profetas também. Que grande bênção é termos profetas em nossos dias. Por que é importante ter profetas vivos dirigindo a verdadeira Igreja de Jesus Cristo e seus membros? No Guia para o Estudo das Escrituras, na página 175, encontramos a definição da palavra profeta. Pessoa chamada por Deus para falar em nome dele. Como mensageiro do Senhor, o profeta recebe mandamentos, profecias e revelações de Deus. É uma grande bênção receber a palavra, os mandamentos e a orientação do Senhor nestes dias difíceis em que o mundo se encontra. O profeta pode inclusive ser inspirado a ver o futuro em benefício da humanidade. Em Amós 3,7, aprendemos que, certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aprendemos nessa Escritura que o Senhor revelará a seus profetas absolutamente qualquer coisa que ele julgar necessária para ser-nos comunicada. Ele revelará sua vontade a nós e nos instruirá por meio de seus profetas. O Senhor prometeu-nos, em Doutrina e Convênios 20:26, que se crermos nos santos profetas, teremos a vida eterna. Na sexta regra de fé, nós declaramos que cremos em profetas. Crer significa ter fé e confiança neles, segui-los e fazer o que os profetas nos pedem. Em 1980, quando o presidente Ezra Taft Benson serviu como presidente do Conselho dos 12 Apóstolos, ele nos passou uma vigorosa mensagem sobre a obediência aos profetas, durante um devocional da BYU no Marriott Center. Esse grande discurso intitulado 14 Princípios Fundamentais para Seguir o Profeta tocou meu coração. Fez-me sentir muito bem por ter tomado a decisão de seguir os profetas pelo resto de minha vida quando aceitei o batismo na verdadeira Igreja do Senhor. Gostaria de compartilhar com vocês alguns dos princípios que o presidente Benson ensinou. Primeiro, o profeta é o único homem que fala pelo Senhor em tudo. Em nossos dias, o profeta do Senhor nos disse para amarmos nosso semelhante, servir, cuidar das novas gerações, resgatar os inativos e os menos ativos, e fazer muitas coisas, as quais nós chamamos prioridades proféticas. Precisamos entender que essas prioridades são prioridades de Deus e que o profeta é a voz de Deus que as comunica à Igreja e ao mundo. Somos aconselhados em Doutrina e Convênios 21, 5 e 6 a dar ouvidos a todas as suas palavras e mandamentos. Aprendemos também que suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda paciência e fé. Porque, assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremerem os céus para o vosso bem e para a glória de seu nome. Segundo princípio, o profeta vivo é mais importante para nós do que as obras padrão. O profeta vivo está recebendo revelações específicas para nós. Lembro-me de muitas vezes em que estive presente para ouvir um dos servos do Senhor falar algo específico para uma cidade ou país. Lembro-me de pelo menos 3 profetas, videntes e reveladores vivos que falaram sobre meu país, o Brasil. Um desses servos disse que o Brasil se tornaria uma das grandes economias do mundo, livre da inflação alta. Naquela época, tínhamos uma inflação mensal de 2 dígitos. Era difícil para muitas pessoas acreditarem no que o profeta disse, mas eu acreditei. Atualmente, o Brasil tem uma inflação anual de mais ou menos 5%, e isso vem acontecendo há vários anos.
O Brasil tornou-se a 9ª maior economia do mundo e o país está indo muito bem. Terceiro princípio. O profeta vivo é mais importante para nós do que um profeta morto. Aprendemos no capítulo 6 de Gênesis, no Velho Testamento, uma grande lição sobre esse princípio. Na época de Noé, era mais fácil o povo acreditar nos profetas mortos do que crer em Noé. Sabemos que, devido à sua incredulidade, eles não sobreviveram ao dilúvio. Quarto princípio. O profeta nunca fará a igreja se desviar. Mais uma vez, aprendemos com os profetas vivos. O presidente Wilford Woodruff declarou: "O Senhor jamais permitirá que eu ou qualquer homem que presida esta igreja vos desvie do caminho verdadeiro. Isso não faz parte do plano, não é a intenção de Deus. Se eu tentasse fazê-lo, o Senhor me afastaria de meu lugar. O mesmo acontecendo com qualquer outro que tentasse afastar os filhos dos homens dos oráculos de Deus e de seus deveres." Quinto princípio. O profeta não precisa de nenhum treinamento específico ou de credenciais terrenas para falar sobre qualquer assunto ou agir quanto a qualquer questão a qualquer momento. O Senhor chamou um jovem, Joseph Smith, para restaurar sua igreja. Teria o jovem Joseph Smith sido um doutor em teologia ou ciências? Sabemos que ele era um jovem humilde e que não teve formação acadêmica. Mas ele foi escolhido pelo Senhor e recebeu de Deus tudo de que necessitava para honrar e magnificar o chamado de profeta da restauração. E o presidente Benson continua: sexto, o profeta não precisa dizer "assim diz o Senhor" para dar-nos uma escritura. Sétimo, o profeta nos diz o que precisamos saber, nem sempre o que queremos saber. E nesse ponto, o presidente Benson cita 1 Nefe 16, 1 e 3. "E aconteceu que após ter eu, Nefe, acabado de falar a meus irmãos, eis que eles me disseram: Tu nos tens declarado coisas duras, mais do que somos capazes de suportar. E agora, meus irmãos, se fosseis justos e estivesseis dispostos a ouvir a verdade e a segui-la, a fim de andar retamente diante de Deus, não iríeis murmurar por causa da verdade e afirmar: Tu dizes coisas duras contra nós." Oitavo princípio. O profeta não se limita à razão humana. Por acaso é razoável curar lepra fazendo um homem lavar-se 7 vezes em determinado rio? No entanto, foi exatamente isso que o profeta Eliseu disse que o leproso devia fazer. E ele foi curado, como podemos ver em 2 Reis, capítulo 5. E o presidente Benson continua explicando outros princípios de obediência ao profeta. Vou ler os últimos 6 e os convido, na sua próxima reunião familiar, a descobrir esses princípios nas palavras e ensinamentos de nossos profetas, videntes e reveladores atuais, dados nesta Conferência Geral. Nono. O profeta pode receber revelação sobre qualquer assunto, temporal ou espiritual. 10º. O profeta pode envolver-se em questões cívicas. 11º. Os 2 grupos de pessoas com maiores dificuldades de seguir o profeta são os orgulhosos que são doutos e os orgulhosos que são ricos. 12º. O profeta não será necessariamente popular no mundo, nem entre os que são do mundo. 13º. O profeta e seus conselheiros constituem a primeira presidência, o quórum mais elevado da igreja. 14º. O profeta e a presidência, o profeta vivo e a primeira presidência, siga-os e receba as bênçãos, rejeite-os e sofra. Somos privilegiados por ter as palavras de nossos profetas vivos, videntes e reveladores, durante esta maravilhosa Conferência Geral. Eles dirão a nós, o povo de Deus, a vontade do Senhor. Transmitirão a nós a palavra de Deus e seu conselho a nós. Prestem atenção e sigam suas instruções e sugestões, e testifico a vocês que sua vida será plenamente abençoada. Jesus é o Cristo,
nosso Salvador e Redentor. Thomas S. Monson é o profeta vivo de Deus e a primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos são profetas, videntes e reveladores. Em nome de Jesus Cristo. Amém. The living prophet of God. And the first presidency and quorum of the 12 apostles are prophets, seers, and revelators. In the name of Jesus Christ, amen. The choir and congregation will now join in singing Cantarão juntos agora Nossa Lei é Trabalhar. Ao término do hino, o irmão David McConkie, primeiro conselheiro na presidência geral da Escola Dominical, falará a nós. Em seguida, ouviremos o Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após os discursos, o coro cantará Conta-me Histórias de Cristo. This is the 180th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. 180ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como faço parte da presidência geral da Escola Dominical, tenho a sensação de que deveria começar dizendo: Bom dia, turma. Minha mensagem hoje é dirigida a todos que foram chamados a ensinar, seja em que organização for,
Sejam recém-conversos à igreja ou professores com muita experiência. Não vou falar de como ensinar, mas de como aprender. Pode haver uma grande diferença entre o que o professor diz e o que a classe escuta ou aprende. Faça uma pausa e pense em um professor que teve uma grande influência em sua vida. O que havia nessa pessoa para vocês se lembrarem do que ela ensinou ou o que fez com que vocês quisessem descobrir a verdade por si mesmos ou utilizar seu arbítrio para agir em vez de ficar passivos. Ou seja, o que havia nela que fez com que vocês aprendessem? O que esse professor tinha de diferente dos outros? Um professor e escritor de sucesso disse: o mais importante no aprendizado é a atitude do professor. Vejam que o mais importante no aprendizado não é há quantos anos o professor já é membro da igreja, quanta experiência ele tem, nem seu conhecimento do Evangelho e de técnicas de ensino. O mais importante é a atitude, ou espírito pelo qual o professor ensina. Em uma reunião mundial de treinamento de liderança, o elder Jeffrey R. Holland contou esta história. Faz anos que gosto da história que o presidente Packer contou sobre o professor que William E. Barrett teve na escola dominical quando era menino. Chamaram um senhor idoso dinamarquês para ser o professor de uma classe de meninos desordeiros. Ele não sabia inglês muito bem e tinha um sotaque dinamarquês muito forte. Era muito mais velho e tinha mãos de agricultor, mas ainda assim tinha sido chamado para ensinar aquela turma de jovens bagunceiros de 15 anos. Para todos os efeitos, não parecia ter sido uma escolha muito boa, mas o irmão Barrett costumava dizer, e essa é a parte que o presidente Packer cita, que esse homem, de algum modo, conseguiu ensiná-los, que apesar de todas as barreiras e todas as limitações, esse homem tocou o coração daqueles jovens bagunceiros de 15 anos e mudou a vida deles. E o testemunho do irmão Barrett era este. Nós podíamos aquecer as mãos no calor de sua fé. Os bons professores do Evangelho amam o Evangelho. São entusiasmados com o Evangelho. E como amam seus alunos, querem que eles sintam o mesmo e que experimentem o que eles experimentaram. Ensinar o Evangelho é transmitir o amor que temos por ele. Irmãos e irmãs, a atitude de professor não é algo que se aprende, é algo que se apreende. Então, o que fazer para desenvolver a atitude necessária para ser um professor de sucesso? Quero abordar 4 princípios básicos do ensino do Evangelho. Primeiro, mergulhem nas Escrituras. Não é possível amar o que não se conhece. Desenvolva o hábito de estudar as Escrituras diariamente como algo independente da preparação da aula. Antes de ensinar o Evangelho, precisamos conhecê-lo. O presidente Monson ainda se lembra com prazer da professora da escola dominical que teve na infância. Ele disse, quando eu era menino, tive a experiência de sentir a influência de uma professora muito eficaz e inspirada, que nos ouvia e nos amava. Seu nome era Lucy Gertz. Em nossa classe da escola dominical, ela nos ensinou a respeito da criação do mundo, da queda de Adão e do sacrifício expiatório de Jesus. Trouxe para a nossa sala de aula como convidados de honra Moisés, Josué, Pedro, Tomé, Paulo e, é claro, Cristo. Embora não os víssemos, aprendemos a amá-los, honrá-los e imitá-los. Lucy Gertz conseguiu levar esses convidados de honra para a sala de aula porque os conhecia. Eles eram amigos queridos e, por causa disso, seus alunos aprenderam a amá-los, honrá-los e imitá-los. O Senhor disse a Hiram Smith, não procures pregar minha palavra, mas primeiro procure obter minha palavra. Essa administração se aplica a todos nós. O Senhor ordenou que examinássemos as Escrituras, que nos banqueteássemos com elas e que as entesourássemos. Se com sinceridade estudarmos a palavra do Senhor e meditarmos sobre ela, teremos conosco o seu Espírito. Passaremos a conhecer a sua voz. Pouco depois que fui chamado para presidir uma estaca, a presença de nossa estaca foi treinada por uns 70 de área. Durante o treinamento, fiz uma pergunta a ele e ele respondeu, boa pergunta.
Vamos procurar a resposta no Manual Geral de Instruções. Então abrimos o manual e lá estava a resposta para a minha pergunta. Um pouco depois, ainda no treinamento, fiz outra pergunta. Mais uma vez ele disse: boa pergunta. Vejamos o que diz o manual. Não me arrisquei a fazer mais nenhuma pergunta. Acho que seria melhor ler o manual. De lá para cá me ocorreu que o Senhor poderia nos dar uma resposta semelhante quando procuramos com dúvidas ou preocupações. Ele poderia dizer: boa pergunta. Se você examinar o capítulo 5 de Alma, ou a seção 76 de Doutrina e Convênios, verá que eu já lhe falei desse assunto. Irmãos e irmãs, é contrário à ordem do céu que o Senhor repita para cada um de nós, individualmente, o que Ele já nos revelou a todos coletivamente. As Escrituras contêm as palavras de Cristo. Elas são a voz do Senhor. O estudo das Escrituras nos treina a ouvir a voz do Senhor. Segundo, apliquem na vida aquilo que aprenderam. Quando Highsmith quis participar desta grande obra nos últimos dias, o Senhor lhe disse: eis que esta é tua obra, guardar meus mandamentos. Sim, com todo o teu poder, mente e força. Como professores, nossa obra é, antes de mais nada, guardar os mandamentos com todo o nosso poder, mente e força. Terceiro, busquem o auxílio divino. Apelem ao Senhor e peçam-lhe seu Espírito com toda a energia de seu coração. As Escrituras dizem: e se não receberdes o Espírito, não ensinareis. Isso significa que, mesmo que utilizemos todas as técnicas corretas, sem o Espírito não haverá um aprendizado real. O papel do professor é ajudar as pessoas a sentirem-se responsáveis por aprender o Evangelho, despertar nelas o desejo de estudar, de compreender e de viver o Evangelho. Isso significa que nós, professores, não devemos nos concentrar tanto em nosso desempenho, mas em como ajudar os demais a aprender e viver o Evangelho. Quando foi a última vez que você se ajoelhou e pediu ao Senhor não só que o ajudasse com a lição, mas também que o ajudasse a perceber o que cada aluno precisa e a atender a essas necessidades? Uma classe tão grande que não possamos orar para pedir inspiração de como alcançar cada aluno. É natural que os professores não se sintam adequados. É preciso compreender que a idade, maturidade, treinamento intelectual não são nem um pouco necessários à comunhão com o Senhor e seu Espírito. O Senhor sempre cumpre suas promessas. Se vocês estudarem as Escrituras com sinceridade e sempre entesourarem na mente as palavras de vida, se guardarem os mandamentos com todo o coração e orarem por todos os alunos, terão a companhia do Espírito Santo e receberão revelações. Quarto, irmãos e irmãs, é da maior importância que exerçamos nosso arbítrio para agir sem demora, de acordo com a inspiração que recebemos. O presidente Thomas S. Monson ensinou: aguardamos, esperamos, ficamos atentos àquela voz mansa e delicada. Quando ela fala, quem é sábio obedece. Não se pode deixar para depois a obediência aos influxos do Espírito. Não tenham medo de empregar o arbítrio para agir de acordo com as ideias e impressões que o Espírito do Senhor colocar em seu coração. Talvez achem isso estranho no princípio, mas prometo-lhes que as experiências mais ternas e gratificantes que terão como professores acontecerão quando se sujeitarem à vontade do Senhor e seguirem nas inspirações que receberem do Espírito Santo. Essas experiências fortalecerão sua fé e lhes darão mais coragem no futuro. Caros professores, vocês são os grandes milagres desta igreja. O encargo que lhes foi confiado é sagrado. Nós os amamos e confiamos em vocês. Sei que se estudarmos as Escrituras e vivermos de forma a ser dignos da companhia do Espírito Santo, o Senhor nos apoiará em nossos chamados e responsabilidade para cumprirmos a tarefa que o Senhor nos deu. Que todos consigamos isso é minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. As a youth, I visited the Quando jovem,
Visitei a Feira Mundial de 1964 em Nova York. Um de meus locais favoritos era o pavilhão da Igreja Sud, com sua impressionante réplica das torres do Templo de Salt Lake. Foi lá que vi pela primeira vez o filme O Homem em Busca da Felicidade. O plano de salvação mostrado no filme, narrado pelo elder Richard L. Evans, teve uma influência marcante na vida de muitos visitantes, inclusive na minha. Entre outras coisas, o elder Evans dizia: a vida lhe oferece duas dádivas preciosas. Uma é o tempo e outra a liberdade de escolha, a liberdade de comprar com seu tempo o que você quiser. Você é livre para negociar o tempo que lhe foi dado na busca de emoções, para ganhá-lo na gratificação de desejos baixos. Pode investi-lo em ganância. Você tem a liberdade de escolha, mas estes não serão bons investimentos, porque neles você não terá uma satisfação duradoura. Chegará o momento em que você prestará contas de cada dia, cada hora, cada minuto de sua vida mortal. E é nesta vida que você caminha pela fé e prova que é capaz de escolher o bem em vez do mal, o certo em vez do errado, a felicidade duradoura em vez da mera diversão. E sua recompensa eterna será de acordo com suas escolhas. Um profeta de Deus disse: o homem existe para que tenha alegria, uma alegria que inclui uma vida plena, uma vida dedicada ao serviço, ao amor e à harmonia no lar, e aos frutos do trabalho honesto, e à aceitação do Evangelho de Jesus Cristo, seus requisitos e mandamentos. Somente nessas coisas você encontrará a verdadeira felicidade, uma felicidade que não desaparece com as luzes, a música e as multidões. Essas declarações expressam a realidade de que nossa vida na Terra é uma mordomia de tempo e escolhas que nos foi concedida por nosso Criador. A palavra mordomia nos traz à mente a lei da consagração do Senhor, que tem um aspecto financeiro, porém, mais que isso, é uma aplicação da lei celestial à vida aqui na Terra. Consagrar significa separar ou dedicar algo para que se torne sagrado, dedicado a propósitos santos. O verdadeiro sucesso nesta vida advém da consagração de nossa vida, ou seja, de nosso tempo e escolhas, aos propósitos de Deus. Ao fazê-lo, permitimos que Ele nos erga até o nosso destino mais elevado. Gostaria de abordar com vocês 5 dos aspectos de uma vida consagrada: a pureza, o trabalho, o respeito pelo corpo físico, o serviço e a integridade. Conforme demonstrou o Salvador, uma vida consagrada é uma vida pura. Embora Jesus tenha sido o único a levar uma vida sem pecados, aqueles que achegam a Ele ou tomam o seu fardo sobre si, têm direito à sua graça, que os tornará como Ele é, sem culpas ou manchas. Com profundo amor, o Senhor nos encoraja com estas palavras: arrependei-vos todos vós, confins da terra, vinde a mim e sede batizados em meu nome, a fim de que sejais santificados, recebendo o Espírito Santo para comparecerdes sem mancha perante mim no último dia. Consagração, portanto, significa arrependimento. A teimosia, a rebelião e a racionalização precisam ser abandonadas, sendo substituídas pela submissão, pelo desejo de ser corrigido e pela aceitação de tudo o que o Senhor exigir. Foi isso que o rei Benjamim chamou de despojar-se do homem natural, ceder aos influxos do Santo Espírito e tornar-se santo pela expiação de Cristo o Senhor. Ao fazermos isso, recebemos a promessa da presença constante do Santo Espírito, uma promessa que é relembrada e renovada a cada vez que uma alma penitente toma o sacramento da ceia do Senhor. O elder B. H. Roberts explicou esse processo da seguinte forma: o homem que anda na luz, na sabedoria e no poder de Deus acabará pela própria força da associação, fazendo com que essa luz, sabedoria e poder de Deus se tornem seus, tecendo com esses raios brilhantes uma corrente divina que o une a Deus e Deus a ele para sempre. Essa é a essência das profundas palavras do Messias: Tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que é a condição mais elevada que um homem pode alcançar.
Uma vida consagrada é uma vida de trabalho árduo. Desde bem cedo em sua vida, Jesus cuidou dos assuntos de seu Pai. O próprio Deus é glorificado por sua obra de levar a efeito a imortalidade e a vida eterna de seus filhos. É natural que desejemos participar com Ele de sua obra. E ao fazê-lo, devemos reconhecer que todo trabalho honesto é a obra de Deus. Nas palavras de Thomas Carlyle, todo trabalho verdadeiro é sagrado. E em todo trabalho verdadeiro, ainda que seja apenas um trabalho braçal, há algo de divino. O trabalho árduo, amplo como a terra, tem seu ponto culminante no céu. Deus determinou que esta existência mortal exige um esforço quase constante. Vem-me à mente esta simples declaração do profeta Joseph Smith. Trabalhando continuamente, conseguimos viver de maneira confortável. Por meio do trabalho, sustentamos e enriquecemos a vida. Ele nos permite sobreviver às frustrações e tragédias da vida mortal. Uma realização alcançada arduamente proporciona um sentimento de valor próprio. O trabalho edifica e refina o caráter, cria beleza, e é um instrumento de nosso serviço ao próximo e a Deus. Uma vida consagrada é cheia de trabalho, às vezes repetitivo, às vezes braçal, às vezes pouco reconhecido, mas sempre um trabalho que melhora, que organiza, que sustém, que eleva, que ministra e que aprimora. Assim como o labor honesto torna o descanso agradável, a recreação sadia é a amiga e equilibrada companheira do trabalho. A música, a literatura, as artes, a dança, o teatro, os esportes, tudo isso pode prover divertimento para enriquecer a vida e consagrá-la ainda mais. Por outro lado, nem é preciso dizer que grande parte do que se considera diversão hoje em dia são coisas vulgares, degradantes, violentas, insignificantes e que desperdiçam nosso tempo. Portanto, tente cuidado a fim de que não julgueis ser de Deus o que é mau. Uma vida consagrada respeita a incomparável dádiva do corpo físico, uma criação divina feita à própria imagem de Deus. O propósito principal da vida mortal é de que todo espírito receba um corpo e aprenda a exercer o arbítrio moral em um tabernáculo de carne. O corpo físico também é essencial à exaltação, que somente é alcançada pela combinação perfeita do físico com o espiritual. Neste mundo decaído, alguns terão uma vida dolorosamente curta. Outros terão um corpo deformado, débil ou pouco adequado para manter a vida. Mas a duração da vida será suficientemente longa para cada espírito, e todo corpo terá direito à ressurreição. Aqueles que acreditam que nosso corpo nada mais é do que o resultado da evolução, não sentem que devem prestar contas a Deus ou a qualquer outra pessoa pelo que fazem com o próprio corpo. Nós que temos um testemunho da realidade mais ampla da eternidade pré-mortal, mortal e pós-mortal, porém precisamos reconhecer que temos um dever para com Deus em relação a essa sublime realização de sua criação mortal. Nas palavras de Paulo, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se reconhecermos essas verdades e a orientação do presidente Thomas S. Monson, dada na última Conferência Geral de abril, certamente não vamos desfigurar o corpo com tatuagem, nem o debilitar com drogas, nem o desonrar com fornicação, adultério ou imodéstia. Por ser o instrumento de nosso espírito, é vital que cuidemos deste corpo da melhor forma possível. Devemos consagrar seus poderes para servir e levar adiante o trabalho de Cristo. Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Jesus mostrou que uma vida consagrada é uma vida de serviço. Horas antes do início da agonia de sua expiação, o Senhor humildemente lavou os pés de seus discípulos, dizendo: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vos deveis também lavar os pés uns aos outros.
Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Aqueles que discreta e prestativamente fazem o bem são um exemplo de consagração. Ninguém, em nossos dias, incorpora de modo mais perfeito essa característica na vida diária do que o presidente Thomas S. Monson. Ele cultivou um ouvido que sabe ouvir para poder discernir até o mais suave sussurro do espírito, que lhe sinaliza as necessidades de alguém que ele pode ir e ajudar. Geralmente são atos simples que confirmam o amor e a preocupação divinos, mas Thomas Monson sempre atende à inspiração. Encontrei na vida de meu avô e de minha avó, Alexander DeWitt e Louise Vickery Christofferson, um exemplo dessa consagração. Vovô era um homem forte e sabia tosquiar ovelhas muito bem, antes da época dos tosquiadores elétricos. Era tão bom nisso que contava: certo dia, tosquiei 287 ovelhas e poderia ter tosquiado mais de 300, mas não haviam tantas assim. Em 1919, ele tosquiou mais de 12.000 ovelhas, ganhando com isso cerca de $2.000, e poderia ter usado o dinheiro para aumentar sua fazenda e reformar a casa. Mas recebeu dos líderes da igreja um chamado para servir na missão dos Estados do Sul, e, com todo o apoio de Luiz, ele o aceitou. Deixou a esposa, que estava grávida do primeiro filho, meu pai, e as 3 filhas com o dinheiro da tosquia das ovelhas. Em seu feliz retorno, 2 anos depois, ele comentou: nossas economias nos sustentaram durante os 2 anos e ainda nos restaram $29. Uma vida consagrada é uma vida íntegra. Vemos isso no marido e na mulher, que honram os votos matrimoniais com total fidelidade. Vemos isso no pai e na mãe, cuja prioridade é a de nutrir seu casamento e a de garantir o bem-estar físico e espiritual dos filhos. Vemos isso nos que são honestos. Há vários anos, conheci 2 famílias que estavam no processo de dissolução de uma sociedade entre eles. Os 2 diretores, que eram amigos e membros da mesma congregação cristã, haviam criado uma empresa vários anos antes. De modo geral, tiveram um relacionamento harmonioso como sócios, mas à medida que foram envelhecendo e a nova geração começou a participar dos negócios, surgiram conflitos. Por fim, as 2 partes decidiram que seria melhor dividir os bens e seguir rumos separados. Um dos sócios originais elaborou um esquema com seus advogados que lhe garantiu uma significativa vantagem financeira na dissolução, não levando em consideração o outro sócio e filhos. Numa reunião dos sócios, um dos filhos reclamou de modo injusto como haviam sido tratados e apelou para a honra e as crenças cristãs do primeiro sócio. Você sabe que isso não está certo, disse ele. Como é que pode tirar vantagem de alguém dessa maneira, especialmente de um irmão da mesma igreja? O advogado do primeiro sócio replicou: ora, veja se cresce, como pode ser tão ingênuo? Integridade não é ingenuidade. Ingênuo é quem acha que não teremos de prestar contas a Deus. O Salvador declarou: meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz, a fim de que, assim como fui levantado pelos homens, assim sejam os homens levantados pelo Pai, para comparecerem perante mim, a fim de serem julgados por suas obras, sejam elas boas ou más. Quem vive uma vida consagrada não busca tirar vantagem dos outros, mas oferece a outra face, e, se lhe exigirem que entregue a túnica, dá sua capa também. As mais severas reprimendas do Salvador foram para os hipócritas. A hipocrisia é terrivelmente destrutiva, não apenas para o hipócrita, mas para todos os que observam ou conhecem sua conduta, especialmente os filhos. Ela destrói a fé, ao passo que a honra é o rico solo no qual brota a semente da fé. Uma vida consagrada é uma coisa bela. Sua força e serenidade são como uma árvore muito frutífera, plantada em terra fértil, junto a um riacho de água pura,
que produz muitos frutos preciosos. É de especial importância a influência que um homem ou mulher consagrado tem sobre as pessoas, particularmente as mais próximas e queridas. A consagração de muitos que nos antecederam e de outros que vivem entre nós ajudou a estabelecer o alicerce de nossa felicidade. De igual maneira, as gerações futuras serão inspiradas e encorajadas por nossa vida consagrada, reconhecendo a dívida que têm para conosco pela posse de tudo o que realmente importa. Que nos consagremos como filhos e filhas de Deus, para que, quando Ele aparecer, sejamos como Ele, porque o veremos como Ele é. Que tenhamos esta esperança, em minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sons and daughters of God, that when he shall appear we shall be like him, for we shall see him as he is, that we may have this hope. I pray in the name of Jesus Christ. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir, Agradecemos ao Coro do Tabernáculo e a seus regentes e organistas a língua música que nos ofereceram esta manhã. O último orador dessa sessão será o presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Após o discurso do presidente Uchtdorf, o coro cantará a Alva Rompe. A oração de encerramento será oferecida pelo elder Eduardo Gaveret, dos 70, e a conferência entrará em recesso até às 17 horas desta tarde. É extraordinário o quanto podemos aprender sobre a vida ao estudar a natureza. Por exemplo, os cientistas, ao analisar os anéis das árvores, podem estimar o clima e as condições de crescimento de centenas e até de milhares de anos. Uma das coisas que aprendemos ao estudar o crescimento das árvores é que, nas épocas em que as condições são ideais, elas têm uma taxa de crescimento normal, mas nas épocas em que as condições não são ideais, as árvores diminuem seu crescimento e concentram sua energia nos elementos básicos necessários à sobrevivência. A essa altura, vocês devem estar pensando, tudo isso é muito interessante, mas o que isso tem a ver com pilotar aviões? Bem, vou lhes dizer. Já estiveram num avião e passaram por uma turbulência? A causa mais comum de turbulência é uma súbita mudança no movimento do ar, fazendo com que a aeronave sacuda, balance e gire. Embora os aviões sejam construídos para suportar turbulências bem maiores do que as que costumam ocorrer em voos regulares, ainda assim, isso pode ser muito desagradável para os passageiros. O que vocês acham que o piloto faz ao encontrar uma turbulência? Um piloto aprendiz pode achar que aumentar a velocidade seria uma boa estratégia, porque isso o faria atravessar a turbulência mais depressa. Essa, no entretanto, pode ser a coisa errada a fazer. Os pilotos profissionais sabem que há uma velocidade ótima de entrada na turbulência que minimiza seus efeitos negativos. Na maioria dos casos, isso significa reduzir a velocidade. O mesmo princípio se aplica igualmente às lombadas na estrada. Portanto, é um bom conselho desacelerar um pouco, firmar o curso e concentrar-se nas coisas essenciais ao se enfrentar condições adversas. Essa é uma lição simples, porém muito importante de aprender. Pode parecer lógica quando explicada em termos de árvores ou turbulências, mas é surpreendentemente fácil de ser ignorada quando se trata de aplicar esses princípios à nossa própria vida diária. Quando o nível de estresse se eleva, quando surgem aflições, quando ocorrem tragédias, muito frequentemente procuramos manter o mesmo ritmo frenético ou até acelerar, achando que quanto mais rápido for o nosso ritmo, melhor será. Uma das características da vida moderna parece ser a de que nos movemos a uma velocidade cada vez maior, sejam quais forem as turbulências ou os obstáculos. Sejamos sinceros, é bem mais fácil estar atarefado. Todos podemos lembrar de uma lista de tarefas que lotam nossa agenda. Alguns podem até achar que seu valor próprio depende do tamanho de sua lista de coisas a fazer. Elas inundam os espaços vazios de seu tempo com uma série de reuniões e de pequenos detalhes, até nos momentos de estresse ou fadiga.
por complicarem desnecessariamente a vida, geralmente sentem mais frustração, têm menos alegria e não acham muito sentido na vida. Já foi dito que qualquer virtude levada ao extremo pode tornar-se um vício. O abarrotamento de nossas agendas, sem dúvida, se enquadra nisso. Há um ponto em que as realizações se tornam uma pedra de tropeço e as ambições se tornam um empecilho. Aqueles que são sábios compreendem e aplicam as lições dos anéis das árvores e das turbulências. Eles resistem à tentação de ser arrastados pelo ritmo frenético da vida cotidiana. Seguem o conselho: há mais coisas na vida do que correr cada vez mais rápido. Resumindo, eles se concentram nas coisas que mais importam. O elder Dallin H. Oaks, em uma conferência geral recente, ensinou: temos de renunciar a algumas coisas boas em prol de outras muito boas ou excelentes, pois elas desenvolvem a fé no Senhor Jesus Cristo e fortalecem a família. A busca pelas melhores coisas inevitavelmente nos conduz aos princípios fundamentais do Evangelho de Jesus Cristo, as simples e belas verdades que nos foram reveladas por um Pai Celestial carinhoso, eterno e onisciente. Essas doutrinas e princípios básicos, embora sejam suficientemente simples para que uma criança as compreenda, respondem às mais complexas questões da vida. Há uma beleza e clareza na simplicidade que às vezes não valorizamos em nossa ânsia de encontrar soluções complexas. Por exemplo, pouco tempo depois de começarem a orbitar a Terra, os astronautas e cosmonautas descobriram que as canetas esferográficas não funcionavam no espaço. Algumas pessoas muito inteligentes se puseram a trabalhar para resolver o problema. Foram despendidas milhares de horas e milhões de dólares, mas por fim conseguiram criar uma caneta que podia escrever em qualquer lugar, a qualquer temperatura e em quase qualquer superfície. Mas como os astronautas e cosmonautas se viraram até que o problema fosse resolvido? Eles simplesmente usaram um lápis. Leonardo da Vinci is quoted as saying that atribui-se a Leonardo da Vinci o dito de que a simplicidade é a sofisticação suprema. Quando analisamos os princípios fundamentais do plano de felicidade, o plano de salvação, reconhecemos e valorizamos em sua clareza e simplicidade a elegância e a beleza da sabedoria do Pai Celestial. Portanto, quando vivemos como Ele deseja que vivamos, começamos a demonstrar nossa sabedoria. Conta-se que o famoso técnico de futebol americano Vince Lombardi tinha um ritual que seguia no primeiro dia de treinamento. Erguia uma bola de futebol americano, mostrava aos atletas que já praticavam o esporte havia muitos anos e dizia: senhores, esta é uma bola de futebol americano. Falava de seu tamanho e formato e de como ela podia ser chutada, carregada ou passada. Levava então o time para fora até o campo vazio e dizia: este é um campo de futebol americano. Fazia-os caminhar por ele, descrevendo as dimensões, o formato, as regras e como o jogo era disputado. Aquele técnico sabia que até aqueles jogadores experientes e, de fato, o próprio time só poderiam tornar-se grandes se dominassem os princípios fundamentais. Podiam passar o tempo todo praticando jogadas mirabolantes, mas até que dominassem os fundamentos do jogo, jamais se tornariam um time campeão. Acho que a maioria de nós compreende intuitivamente quão importantes são os fundamentos. Mas simplesmente nos distraímos, às vezes, com inúmeras coisas que nos parecem mais emocionantes. Publicações, amplas fontes de mídia,
dispositivos e ferramentas eletrônicas, todos muito úteis se devidamente utilizados, podem tornar-se distrações prejudiciais ou implacáveis câmaras de isolamento. No entanto, em meio à multidão de vozes e opções, o humilde homem da Galileia nos aguarda de mãos estendidas. Sua mensagem é bem simples. Vinde após mim. Ele não fala com um megafone poderoso, mas com uma voz mansa e delicada. É muito fácil a mensagem básica do Evangelho se perder em meio à enxurrada de informações que nos atingem por todos os lados. As Santas Escrituras e a palavra proferida pelos profetas vivos enfatizam os princípios e doutrinas fundamentais do Evangelho. A razão de voltarmos a esses princípios fundamentais, às doutrinas puras, é que elas são a via de acesso a verdades de profundo significado. They are the door to experience São o portal para experiências pessoais de sublime importância, que, de outra forma, estariam além de nossa capacidade de compreensão. Esses princípios simples e básicos são a chave para uma vida em harmonia com Deus e com os homens. São as chaves que abrem as janelas do céu. Elas nos conduzem à paz, à alegria e compreensão que o Pai Celestial prometeu a seus filhos que o ouvem e obedecem a Ele. Irmãos e irmãs, bem faríamos em reduzir um pouco o nosso ritmo, prosseguir a uma velocidade ideal às nossas circunstâncias, concentrar-nos no que é significativo, erguer os olhos e ver realmente as coisas que mais importam. Lembremos-nos dos preceitos fundamentais que nosso Pai Celestial deu a seus filhos, que vão estabelecer a base de uma rica e produtiva vida mortal, com promessas de felicidade eterna. Eles nos ensinarão a fazer todas essas coisas com sabedoria e ordem, porque não se exige que o homem corra mais rapidamente do que suas forças o permitam, mas é conveniente que sejamos diligentes e assim conquistemos o prêmio. Irmãos e irmãs, se fizermos diligentemente as coisas que mais importam, seremos conduzidos ao Salvador do mundo. É por isso que falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos sobre Cristo, profetizamos sobre Cristo, para que possamos saber em que fonte buscar a remissão de nossos pecados. Em meio à complexidade, confusão e correria da vida eterna, da vida moderna, esse é o caminho mais excelente. Se nos voltarmos para nosso Pai Celestial e buscarmos sua sabedoria em relação às coisas que mais importam, aprenderemos repetidamente a importância de 4 relacionamentos fundamentais: com o nosso Deus, com nossa família, com o nosso próximo e com nós mesmos. Se avaliarmos nossa própria vida com uma mente solícita, veremos onde nos desviamos do caminho mais excelente. Os olhos de nossa compreensão serão abertos e reconheceremos o que precisa ser feito para purificarmos o coração e realinharmos nossa vida. Em primeiro lugar, nosso relacionamento com Deus é extremamente sagrado e vital. Somos seus filhos espirituais. Ele é nosso Pai. Ele deseja nossa felicidade. Se o buscarmos, se aprendermos com seu Filho Jesus Cristo, se abrirmos o coração à influência do Santo Espírito, nossa vida se tornará mais estável e segura. Teremos mais paz, alegria e realização se fizermos tudo o que pudermos para viver de acordo com o plano eterno de Deus e guardar seus mandamentos.
Melhoramos nosso relacionamento com o Pai Celestial ao aprender a respeito dele, ter comunhão com ele, arrepender-nos de nossos pecados e seguir ativamente Jesus Cristo, porque ninguém vem ao Pai senão por Cristo. Para fortalecer nosso relacionamento com Deus, precisamos despender tempo significativo a sós com Ele. Ao concentrar-nos serenamente a cada dia na oração pessoal e no estudo das Escrituras, procurando estar sempre dignos de uma recomendação para o templo, estaremos investindo sabiamente nosso tempo e empenho para achegar-nos a nosso Pai Celestial. Aceitemos o convite do salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nosso segundo relacionamento essencial é com nossa família. Como nenhum sucesso pode compensar o fracasso no lar, precisamos dar alta prioridade à família. Edificamos um relacionamento familiar profundo e amoroso, fazendo juntos coisas simples, como o jantar em família e a reunião de noite familiar, ou simplesmente nos divertindo. No relacionamento familiar, o amor se soletra assim: T-E-M-P-O. Tempo. Reservar tempo para passar uns com os outros é a chave para a harmonia no lar. Temos que conversar uns com os outros em vez de falar uns com os outros. Aprendemos uns com os outros e valorizamos nossas diferenças e também as coisas que temos em comum. Estabelecemos um vínculo divino uns com os outros ao achegar-nos a Deus juntos, por meio da oração familiar, do estudo do Evangelho e da adoração aos domingos. O terceiro relacionamento primordial é com o nosso próximo. Edificamos esse relacionamento com uma pessoa por vez, tendo sensibilidade para com as necessidades das pessoas, servindo-as e doando-lhes de nosso tempo e talento. Fiquei impressionado com uma irmã que, mesmo enfrentando os desafios da idade e da doença, decidiu que, embora não pudesse fazer muito, poderia ouvir. Então, toda semana ficava atenta a pessoas que pareciam preocupadas ou desanimadas e passava algum tempo com elas ouvindo. Que bênção ela foi na vida de tantas pessoas. O quarto relacionamento importante é com nós mesmos. Pode parecer estranho pensar que temos um relacionamento com nós mesmos, mas temos. Algumas pessoas não conseguem se dar bem com elas mesmas. Criticam e desprezam a si próprias o dia inteiro, até começarem a se odiar. Sugiro que desacelerem sua vida e reservem um pouco mais de tempo para se conhecerem melhor. Caminhem pela natureza, observem o pôr do sol, desfrutem as criações de Deus, ponderem as verdades do Evangelho restaurado e descubram o que significam para vocês pessoalmente. Aprendam a se ver como o Pai Celestial os vê, como seus preciosos filhos e filhas com potencial divino. Irmãos e irmãs, sejamos sábios. Voltemos para as águas puras da doutrina do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Partilhemos delas com alegria, em sua simplicidade e clareza. Os céus estão novamente abertos. O Evangelho de Jesus Cristo está de novo na terra, e suas verdades simples são uma fonte abundante de alegria. Irmãos e irmãs, temos realmente grande motivo para regozijar-nos. Se a vida e seu ritmo acelerado e muito estresse fizeram com que lhes fosse difícil ter vontade de regozijar-se, então talvez agora seja um bom momento para voltarem a concentrar-se no que mais importa. A força não advém da atividade frenética, mas do estabelecimento de um firme alicerce de luz e verdade. Advém da concentração de nossa atenção e empenho nos fundamentos básicos do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Advém da atenção dada às coisas divinas que mais importam. Simplifiquemos um pouco a vida. Façamos as mudanças necessárias para centralizar novamente a vida na beleza do caminho simples e humilde do discípulo cristão. O caminho que sempre conduz a uma vida cheia de significado
alegria e paz. Essa é minha oração, ao deixar com vocês minha bênção. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Our dear Father in Nosso heaven, querido Pai Celestial, ao final desta primeira sessão da Conferência Geral, somos tão gratos pelo Espírito que sentimos, por meio desta música maravilhosa e pelas mensagens inspiradas. Expressamos a nossa gratidão por nosso Salvador e Redentor,
e por seu sacrifício por nós. Ó Deus, obrigado por um profeta. Sim, o presidente Thomas S. Monson. E pedimos a tua bênção sobre ele e sobre seus conselheiros. E sobre os membros do Quórum dos 12 Apóstolos. Obrigado, Pai, pelos conselhos que recebemos de Ti. E pedimos a tua bênção, tua ajuda para podermos colocá-los em prática. Ajuda-nos, Pai, a nos tornarmos o guardador de nosso irmão, seguindo o exemplo de nosso Salvador e o exemplo de nosso profeta. Somos muito gratos pelos novos templos. Pai, antes de sairmos, pedimos-te que nos abençoes. Que esse espírito que sentimos durante esta sessão esteja conosco, para que possamos dizer e expressar e dizer que a tua vontade será feita por nós e teus mandamentos guardaremos. Em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Esta foi a primeira sessão da 180ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é gerada como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.